Voltar para o YouTube. Então, vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Sejam todos bem-vindos, o pessoal do YouTube. A gente já está chegando na reta final do Livro dos Médiuns, né? Já estamos praticamente finalizando ele. E quantas coisas novas, quantas coisas curiosas que este livro nos traz. Mesmo tendo sido escrito há tantos anos atrás, ele tem muita coisa para nos oferecer, principalmente para as pessoas que estão entrando na mediunidade, as pessoas que estão começando a entender o que é a mediunidade, principalmente que mediunidade não é algo sobrenatural, porque o Espiritismo prega que o sobrenatural não existe, o milagre não existe. O que existe é a nossa ignorância. Isso é o que existe, a nossa ignorância. E esses livros, né, vamos colocar aí os 5 livros da doutrina espírita trazido por Kardec, traz tantas revelações e desmistifica muitas coisas. Depois vieram outros escritores, o maior deles a gente sabe que foi o Chico, Divaldo, e em outros países também tem muitos escritores aumentando, confirmando tudo que Kardec trouxe e trazendo em prova. Além de detalhar mais os 5 livros de Kardec, eles trazem a prova do que Kardec diz é verdade. Basta a gente investigar. Então, a gente já está chegando na reta final, no capítulo 29 e 30 que nós vamos abordar hoje. Então, eu vou começar pelo capítulo 29, porque o capítulo 30 ele vai falar sobre como montar um centro espírita, né? Como deve ser o regulamento de um centro espírita. Como que funciona o estatuto de um centro espírita. Então, eu vou focar um pouco mais no capítulo 29, tá? Que esse capítulo vai falar sobre as reuniões em geral, como deve se proceder as reuniões mediúnicas, como deve ser as sociedades, né, os centros espíritas. Quando ele coloca sociedade propriamente ditas, são os centros espíritas, os assuntos do estudo dentro dos centros espíritas e a rivalidade entre os centros espíritas. Como nós não temos, a gente tem a Federação Espírita Brasileira, mas diferentemente de outras religiões, a Federação Espírita deixa cada centro andar com as suas próprias pernas. A Federação Espírita Brasileira ela não exige que nós sejamos dependente deles para os assuntos internos. Nós temos uma certa independência dentro das casas espíritas, diferentemente de outras religiões que têm um ponto central e esse ponto central comanda todos os seus braços. A exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica Apostólica Romana. Tem Igreja Católica ortodoxa grega, ortodoxa russa, os evangélicos têm os seus braços também, mas dentro de cada igreja evangélica tem um centro que comanda todos os pontos, né? Segue as diretrizes. O Espiritismo já não. E isso cria uma rivalidade entre os centros espíritas, né? E aí Kardec aborda um pouco sobre isso, tá bom? Então vamos começar falando das reuniões em geral, que é do item 324 ao 333. As reuniões, precisa trocar de slide, tá? Pode pular 2 slides, eu estava... Isso aí, ó, eu falei sobre as... Volta um pouquinho, Sandra. Eu falei que nós vamos falar... Isso. Eu falei que nós vamos falar aí das reuniões em geral, vai falar das sociedades propriamente ditas, dos assuntos que devem ser estudados e das rivalidades, tá? Nesse capítulo 29. Então, vamos lá, o próximo slide.
nós vamos abordar do item 324 ou 333, em que a gente vai falar que as reuniões espíritas, elas devem ter uma finalidade bem clara, mediante a permuta das ideias. Ou seja, quando a gente for conversar numa reunião, qual é o objetivo dessa reunião? Precisa ter uma reunião bem clara. Não, nós vamos fazer uma reunião porque eu quero evocar o espírito de Allan Kardec. Não, nós vamos fazer uma reunião porque eu quero evocar o espírito de Chico Xavier. Não, nós vamos fazer uma reunião porque eu quero entender um pouco mais sobre a apometria, alguns itens que eu estou em dúvida. Então, nós vamos fazer uma reunião mediúnica para evocar algum espírito sério, para poder entender mais algumas informações sobre o atendimento apométrico, ou sobre como que deve agir, eu não estou colocando em dúvida, mas, por exemplo, um médium que vai trabalhar num dia que comeu carne, pode ou não deve, é diferente. Uma coisa, o médium não pode comer carne, então é uma dúvida. Não, o médico não deve comer carne, então tem uma situação diferente. Então, a gente pode fazer uma reunião para evocar esses espíritos que têm uma visão melhor, nos contando o que se realmente não pode ou se não deve. Então, a gente deve entender isso. Então, a gente tem que estabelecer, vamos fazer uma reunião mediúnica para esse ponto. Essas reuniões, elas podem ser frívolas, podem ser experimentais ou instrutivas. O que são reuniões frívolas? Reuniões que as pessoas vão lá só para se divertir. Fúteis, frívola, fúteis, né? Então, essas são reuniões frívolas. Saibamos que se nós nos reunirmos para reuniões fúteis, vamos atrair irmãos fúteis. As reuniões experimentais, essas podem ter um aspecto científico, podem ter um aspecto importante. Então, por exemplo, um médium, um espírito vem e diz que o médium, para trabalhar na mesa apométrica, não deve comer carne por conta que vai acontecer tal coisa. Sei lá, dá um exemplo. Vai, sei lá, chover. Estou dando hipotético. Vai chover. Então, o que a gente faz? Vamos fazer agora uma reunião apométrica, os médiuns vão comer carne e ver se realmente vai chover. Isso é uma brincadeira? Não é uma brincadeira. A gente está atestando se a comunicação trazida tem um fundo de veracidade. Ou seja, elas são experimentais, elas são importantes, desde que tenham uma conotação séria. Então, ela tem algumas manifestações físicas. E não é para ser um espetáculo, mas muitos podem usar disso um espetáculo. Mas elas podem ser sérias. Fazer um experimento para testar se aquilo é verdade. Mas nós vamos falar mais sobre as reuniões instrutivas, porque é o que os espíritas, via de regra, gostam. Falar um pouco mais sobre as reuniões instrutivas, que vai trazer um conhecimento, um ensinamento importante para a gente. Elas são as que pode obter o verdadeiro ensino. A gente evoca espíritos sérios, mentores espirituais. Eu posso evocar o meu anjo da guarda, porque eu confio no meu anjo da guarda. Ainda mais minha mãe conta que quando eu era criança, hoje eu ainda sou muito agitado. Quando eu era criança, minha mãe conta que ela teve 2 estafas. E ela fica imaginando estafa, não é cansaço físico, não. É estafa mesmo, ela ficou acamada por conta de ter que cuidar de mim, porque eu era muito agitado. E ela conta que o meu anjo da guarda devia dar um ufa quando eu ia dormir, porque eu pintava o 7, eu botava a minha vida em risco, eu era sem juízo. Ou seja, eu confio nele, porque eu estou vivo até hoje. Então, eu evocar o meu anjo da guarda para uma reunião espírita, para que ele traga ensinamentos verdadeiros, perfeito. Olha só que interessante, isso vai me instruir. Porém, não basta que a gente evoque bons espíritos. É preciso, como condição expressa,
que os assistentes estejam em condições propícias para eles serem assistidos e que nós tenhamos a alegria de receber espíritos bons que vão nos instruir, tá bom? Então, é muito importante que nós estejamos bem, estejamos em paz, em equilíbrio com o que eu pretendo obter e o que eu estou indo realmente falando obter. Porque assim há a sinergia, a soma de vontade. As instruções, a gente falou muito sobre isso, sobre as reuniões passadas, né? O somar as energias, o somar a vibração. As instruções espíritas não abrangem ensinamentos, especificamente a ensinamentos morais, mas também o estudo de fatos. Incube-lhe a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas, a comprovação do que é possível e do que não é. Isso também é filosofia. Ou seja, não é só para ensinar que você fora da caridade não há salvação. As reuniões espíritas não são só para isso. Elas têm um caráter para nos instruir em determinadas coisas, por exemplo, o trabalho da apometria. Perfeito a gente se reunir e perguntar para os espíritos, sim. A gente deve perguntar, mas aí, de repente, a gente tem que fazer uma reunião experimental para certificar do que aquilo foi dito é verdade. É importante, né, fazer e conferir, e os espíritos não ficam ofendidos, porque os espíritos superiores não ficam ofendidos com nós. Isso também é filosofia, isso é experimento, isso é um trabalho sério. As reuniões de estudo são de imensa utilidade para os médiuns que seriamente desejam aperfeiçoar-se. Não só os médiuns, todas as pessoas que estão envolvidas no estudo. Não permitindo serem dominados por tola presunção de infabilidade. Ele está falando isso dos médiuns. Porque os médiuns, às vezes, né, ele está mencionando aqui os médiuns, e eu estendi a todos que devem aprender. Os médiuns não devem se sentir, ter a presunção da infalibilidade. Ou seja, os médiuns podem falhar. Então, nós talvez devemos fazer uma reunião com a presença de alguns médiuns, façamos uma pergunta. Uma outra reunião com outros médiuns, onde aqueles não estejam, e perguntar para os outros. Foi o que Kardec fez, quando é um assunto pertinente. E aí juntarmos as duas mensagens, as duas informações, e ver se elas são convergentes. Tá joia, pessoal? Isso é muito importante. O próximo slide, continuando ainda, a gente fala: os espíritos enganadores têm o caminho aberto quando apenas lidam com um cego. Então, é muito importante nós não ficarmos cegos. É muito importante nós, sim, eu estou com uma dúvida em tal coisa, eu vou lá e pergunto. Depois, na outra vez, eu tenho que anotar. Na outra vez que tiver um eu estou agindo, confiando cegamente naquela mensagem. E os espíritos enganadores gostam de que eu confie cegamente. Por essa razão é que se afastam o seu médium de toda a fiscalização, né? O médium afasta, quando ele se torna um médium cego, convicto, e fica somente naquelas mensagens e acredita em tudo aquilo que foi dito. O único meio para o médium de escapar é a análise prática por pessoas desinteressadas e benevolentes que, apreciando com sangue frio e imparcialidade as comunicações. Ou seja, essas comunicações devem ser apreciadas com pessoas que, de repente, não estão envolvidas com o trabalho,
mas tem um conhecimento. Envie essas comunicações para aqueles que estão de fora, para ter um ouvido crítico. Pessoas que são desinteressadas com o trabalho e pessoas sérias, pessoas que praticam o bem, que têm um conhecimento do evangelho. Ou seja, aquele negócio de que na reunião apométrica a comunicação deve ficar só ali, que a gente, né, não, isso deve ser expandido para outras pessoas para ter outros ouvidos e olhos críticos em qualquer reunião mediúnica. Foi o entendimento que eles estão trazendo aqui. Apreciando a mensagem com sangue frio e imparcialidade das comunicações. Mesmo um médium com conhecimento pode deixar-se iludir por palavras retumbantes, porque é linguagem pretensiosa, né? Tudo na maior boa-fé. Nossa, olha que lindo que esse espírito falou, olha como ele nos envolveu, conta a luz. Mas qual foi a mensagem? Ele falou tudo aquilo para dizer o quê? Pode ser que sejam espíritos enganadores. Então, recomendado, mande essa mensagem para outras pessoas. O que ele quis dizer aqui? O que ele falou é muito bonito, mas qual é o conteúdo? Brocotó, né? Então, aí a gente começa a investigar e a perceber que nós estamos sendo assistidos por espíritos enganadores. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Olha só. Então, o que acontece quando a gente vai fazer uma reunião, faz um campo de força para se proteger, mas o espírito, eu fiquei o dia inteiro irritado no trabalho, xingando, ou sei lá o quê, né, agitado, preocupado com as minhas contas, preocupado com os meus afazeres, e aí eu vou para o centro. Eu trago o espírito enganador. Aí eu faço o meu campo de força protetor. O espírito enganador está ali, está junto de mim. Ele está dentro do meu campo de força e está ali, e ele pode se manifestar. E dá risada, porque eu fiz o campo de força, porque a partir daquele momento, forças externas não poderão entrar. Mas aquele que entrou comigo, que são simpáticos a mim, naquele dia que eu xinguei alguém, que eu briguei com o patrão, ou que eu briguei com a esposa, ou que eu briguei com um filho, e aí eu atraí aquele espírito denso, simpático, aquela energia que eu produzi, vai entrar comigo na reunião mediúnica. E aí ele vai tirar sarro da nossa cara. Não adianta nada fazer esse campo de força na teoria, porque, olha o que Kardec traz aqui para a gente, espíritos mentirosos, é isso mesmo. Em uma reunião, nós trazemos com a gente espíritos que são simpáticos na reunião mediúnica. A gente traz, e ele está ali do lado. Olha só, gente, olha só quanta coisa que a gente tem que ficar atento para se preparar numa reunião mediúnica. A reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes dos seus membros e formam como um feixe. Ou seja, exemplo, tem uma pessoa lá que é equilibrada, que é paz, que é luz, que é sensata e que vai trabalhar. Os outros 5, por exemplo, se são 6 pessoas, os outros 5 estão desequilibrados. A corda vai acabar puxando para o lado dos outros 5. Não adianta um estar preparado. Os outros acabam envolvendo este um. Porque uma reunião mediúnica, ela é coletiva. Ela é a união, é um feixe, é uma resultante dessa força. Tá? Se os pensamentos, lá em física a gente sabe que são forças resultantes, né? Se tem 2 pessoas puxando 10 para cá e uma puxando 10 para cá, então 10 mais 10 dá 20. E essa puxa 10, anda 10 para cá, tá certo? Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias, por conseguinte prejudicará a reunião.
sendo a comunhão dos pensamentos a condição necessária de toda reunião séria. Fácil compreender se que o número excessivo de assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade de pensamento. Vamos lá, ele não está falando que tem que ter um número de pessoas, mas a possibilidade de uma reunião de 4 pessoas que têm sinergia, é muito mais fácil encontrar 4 pessoas que têm sinergia do que 6, do que 8, do que 10. Então, quando faz uma reunião com 10 pessoas, é possível que essas 10 pessoas não tenham sinergia, e isso acaba atrapalhando o grupo. Grupos menores podem ser mais homogêneos, podem. Por quê? É o que eu falei, tem 3 puxando de um lado com 10, e um puxando para o outro lado com 10, 10, 10, 10, dá 30. Esse puxa 10, dá merda do mesmo jeito. Entendeu? Ao passo que se tiver 10 pessoas na reunião, 6 puxam para o bem e 4 em desequilíbrio, em pensamentos errados, é melhor do que 4, uma reunião com 4. Vocês estão entendendo, né? Espero que eu tenha me feito entender. Então, o que é mais fácil encontrar um grupo homogêneo com menos pessoa. Quando a gente coloca muitas pessoas na sala, é complicado, principalmente na apometria, quando coloca estagiários. Talvez deva colocar um estagiário para começar a entrar. Entra 2, 3, acaba prejudicando o grupo. Pode acontecer, não é uma afirmativa. Vamos dar sequência, então, no próximo slide, que a gente vai falar agora. A gente falou sobre os efeitos da reunião, as reuniões em geral. Agora a gente vai falar um pouco sobre a sociedade, sobre os centros espíritas, né? Então, tudo que dissemos nas reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades constituídas, aos centros. Entretanto, tem que lutar por algumas dificuldades especiais oriundas por próprios laços existentes entre os seus membros, as divergências dentro do centro. A questão moral não pode haver 2 maneiras de encará-la. A questão moral é única. Ou seja, qual é a diretriz? Nós somos cristãos. E aí, qualquer coisa que vá contra essa diretriz cristã está fora do eixo do centro. A gente não pode, a questão moral não pode haver divergência. O que pode haver divergência é entre ideias de caminhos a fazer o trabalho de caridade. Eu quero fazer um trabalho de caridade de entrega de cesta básica. O outro fala, não, eu acho que tem que fazer um trabalho de caridade de entregar sopa. Há uma divergência de ideias. Isso é saudável. Agora, a divergência em praticar a caridade, isso não pode ser. Ou seja, a partir do momento que eu quero colocar o cristianismo, e a casa diz que nós somos cristãos, tem que haver uma sinergia entre todos, não pode falhar. Nós podemos mudar. Olha, aqui é um centro espírita, mas nós não somos cristãos, nós vamos ser budistas. Eu acho que não está nada errado, porque Buda tem muitos ensinamentos importantes. Nós vamos pegar os ensinamentos de Krishna, não importa, mas tem que ter uma convergência moral. Eu, particularmente, como espírita, eu vou seguir o cristianismo. Se tiver uma casa que não queira usar os ensinamentos de Jesus como pedra filosofal, eu caio fora. Esse ambiente não significa que esse ambiente é ruim, mas não é convergente com a minha ideia do caminho moral a seguir. Deve haver, então, confiança mútua entre as pessoas, reciprocidade, benevolência entre todos. Exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita na menor contradição, do egoísmo que tudo reclama da pessoa que domina. Ou seja, quando a gente fala alguma coisa divergente, por exemplo, eu quero entregar cesta básica, o outro fala que quer entregar sopa, a gente tem que entrar numa sinergia e o outro não pode queimar o pé comigo porque eu quero entregar a cesta básica. Podemos até entregar a sopa, mas eu entendo que o melhor é a cesta básica. Quando um vira a cara com o outro por conta disso,
isso desestabiliza toda a estrutura da casa, do centro, da sociedade. Tá? Por isso, a grande dificuldade de reunir um grande número de centros espíritas, um grupo homogêneo, porque as pessoas são muito orgulhosas e se irritam na menor contradição. São egoístas nas suas ideias, são egoístas na sua visão. Tá? Já vimos que quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Divergência de pensamentos causa dissidências. Não nos esqueçamos que o espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, ou seja, acabar com a marcha. Então, dentro de uma casa espírita, sempre vai haver espíritos obsessores fazendo com que haja divergência de ideias, de posições. E se alguém fala alguma coisa para você, você já se irrita, já se queima, para que consigam fazer com que essa casa feche. Porque é um inimigo a menos, porque o espiritismo tem muitos inimigos, principalmente os irmãozinhos da sombra. O próximo slide, continuando ainda dentro dos centros espíritas, trocou de slide, né? Isso. Além dos notoriamente malignos espíritos que insinuam nas reuniões, há os que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação aonde vão, que é o que eu já adiantei, né? Então, além dos espíritos zombeteiros que vão dar as suas comunicações nas reuniões espíritas, porque vão e se fazem de intelectual, e enganam os médiuns, sim, e enganam a nós que estamos ouvindo os médiuns, eles ficam nos perturbando após as reuniões, falando, você viu o que o outro falou? Ele queria te derrubar, ele quer acabar com o teu trabalho. E aí a gente acaba entrando em divergências de sintonia, divergência de sintonia entre os membros dentro do centro. Uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, dar toda a atenção às medidas apropriadas a tirar os promotores da desordem. Então, é responsabilidade nossa tirar esses promotores, afastando esses espíritos que são prejudiciais e afastando os membros encarnados que são prejudiciais. Então, se tem algum membro encarnado que a gente perceba que está criando mecanismos involuntariamente para atrapalhar o grupo, eles devem ser, sim, afastados. Olha só o que Kardec, eu não sabia disso, tá? Eu realmente fiquei um pouco surpreso com esse, eu até coloquei em negrito aí, né? As pessoas que são prejudiciais devem ser afastadas. Porque cria uma desarmonia. É a maçã podre que vai contaminar todos. As pequenas reuniões apenas precisam de um regulamento disciplinar, muito simples, para a boa ordem das sessões. Nada de regulamentos muito elaborados. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades, dos povos, há espíritos malfeitores das associações, das cidades e dos povos. Então, nós temos o nosso mentor espiritual, ele quer nos ajudar, mas também há os malfeitores que, às vezes, vamos dentro de um grupo, temos 5, 6 grupos de reuniões mediúnicas. Um grupo está mais suscetível a ouvir o mentor espiritual. O outro grupo, não. E está mais suscetível a ouvir as mensagens dos espíritos zombadores. Então, é muito importante nós ficarmos atentos a isso. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Então, quando um centro não quer praticar a caridade, o que é a caridade? O trabalho de desobsessão é caridade? Lógico que é. O evangelho terapia é caridade? Lógico que é. Mas a gente talvez, é importante estender essa caridade, o reiki, o passe,
né? São formas de caridade. Então, a gente precisa... O antídoto para que não haja essas dissidências à caridade. Eu até colocaria, vou até colocar aqui no meu também, essa palavra caridade, eu colocaria ela em maiúsculo e negrito, porque ela é a forma, é o antídoto para poder protegermos do veneno dos ataques exteriores. As condições mais favoráveis para uma sociedade, deixa eu fechar aqui, né? Pronto. As condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a grajear a simpatia dos bons espíritos e só obter boas comunicações afastando as más. Estas condições se contêm todas nas disposições morais dos assistentes e se resumem nos seguintes pontos. Então, vamos lá. A caridade é o antídoto, mas as condições favoráveis para que nós consigamos só trazer espíritos bons está aqui, ó, na perfeita comunhão de visitas e de sentimentos. Por que nós estamos indo lá? Então, nós estamos indo lá para fazer a caridade. Quais os sentimentos que eu devo brotar dentro de mim para praticar a caridade? Eu devo estar lá com obrigação? Não, eu devo estar lá com a vontade, sabendo que tem pessoas nesse trabalho que estão precisando de mim e eu vou lá para poder ajudar essas pessoas. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Se houver ressentimentos, acaba atrapalhando o trabalho. A ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Então, eu falei aqui, se um centro espírita se reúne para falar de Buda, tudo certo? Para mim, tudo certo. Mas, para mim, César, não é compatível para mim, embora eu não conheça Buda profundamente, embora eu não conheça o Velho Testamento para poder falar do judaísmo, porque o judaísmo nada mais, nada menos é do que o Velho Testamento. Mas eu conheço profundamente o cristianismo e ele me satisfaz. Então, qualquer coisa que seja contrária à caridade cristã, ela prejudica a reunião mediúnica. O próximo slide, que está continuando falando, aí isso... tá. Então, a gente terminou aqui falando só propriamente sobre os centros espíritas. Agora, o que nós vamos falar? Sobre os assuntos que nós podemos fazer a reunião. Nós temos que fazer reunião mediúnica só para fazer desobsessão? Não. Nós temos diversas oportunidades, nós temos uma ferramenta maravilhosa que são as reuniões mediúnicas, que pode nos ajudar a aprofundarmos diversas coisas, não só trabalho de desobsessão. Então, a gente pode evocar parentes e amigos, ou certas personalidades célebres. Mas olha só, quando... Eu vou falar um negócio aqui, mas eu quero que seja bem interpretado. Na Índia, eles não comem carne de vaca. Por quê? Porque eles consideram a vaca um animal santo. Na Arábia Saudita, eles não comem carne de porco, porque também é alguma coisa ligada à religião. Quando a gente volta na história e vê os historiadores contar o motivo do porquê foi feito isso, podia comer carne, mas de frango, e não a carne de porco, no caso da Arábia Saudita. Por quê? A carne de porco podia, peixe podia. Por quê? Porque a carne de porco ela era extremamente perecível. Então, você mata o porco hoje, você come ele, 2, 3 dias depois, naquela época, a carne já podia fazer mal. E as pessoas comiam e morriam desintoxicadas. Então, o que criou-se? É proibido comer carne de porco. Por quê? Está falando, direcionando para pessoas que são ignorantes, que não vão conseguir entender a profundidade do que é comer uma carne de porco, se intoxicar e morrer. Isso há 2.000, 3.000 anos atrás. A vaca, a mesma coisa na Índia, né? A carne rapidamente se putreficava. Com o passar dos anos, desenvolveu-se a técnica de salgar a carne. Mas quando foi criado isso, foi por esse motivo, segundo muitos historiadores. Quando a gente fala que não pode evocar os espíritos
na reunião mediúnica, é mais ou menos isso dizendo que não pode comer a carne de porco, lá na Arábia Saudita. Por quê? Quando a gente se dissesse que é permitido evocar, que a gente ia começar a evocar a avó que morreu, o primo que foi embora, começar a evocar Chico Xavier que foi embora, Napoleão Bonaparte, vou evocar Hitler, vou evocar as pessoas. Ou seja, às vezes é preferível dizer que não pode evocar, porque a gente começa a evocar parentes, amigos, personalidades cérebras e cai na banalidade e futilidade. Isso é um erro. Agora, evocar numa reunião, pessoas sérias, eu vou lá na reunião, eu vou evocar o espírito de Isaac Newton porque eu quero entender alguma coisa. Por que não? Tá? No caso ali, eu entendo que uma reunião mediúnica deve buscar sempre algo para poder oferecer ao outro, a caridade, o amar o próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Então, eu evocar um espírito, por exemplo, de Bezerra de Menezes, porque eu estou com uma dúvida no trabalho que nós estamos fazendo de desobsessão, eu acho perfeitamente plausível, tudo certo. E se o Bezerra de Menezes não vier, ele vai mandar alguém da envergadura dele para nos atender, tá? Ou seja, a gente tem aí... outra coisa. O Livro dos Espíritos esgotou a série das questões morais e filosóficas. Portanto, quando a gente vai evocar um espírito para fazer uma pergunta que tenha essa resposta no Livro dos Espíritos, pode até vir um espírito de luz, mas o que ele vai falar? Deveis estudar mais. Vocês têm fontes para descobrir o que vocês estão querendo. Por quê? É um espírito sério, porque ele quer que a gente desenvolva o nosso intelecto. É plausível a minha pergunta? Aí ele vai falar no livro, isso que você está perguntando já está lá no Livro dos Espíritos. Isso é uma pergunta de ordem moral, está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Evangelho do Cristo. Então, os espíritos sérios, eles fazem isso com a gente também. Mas quando eu vou buscar alguma coisa, uma técnica nova, que eu estou vendo que funciona, mas eu fico inseguro, eu relaciono com o Evangelho, eu relaciono com o Livro dos Espíritos, e não encontrei uma certeza do que eu estou fazendo, eu evocar um Bezerra de Menezes, eu acho que está tudo certo. Tá? Isso eu acho, é a minha percepção. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão, os espíritos vulgares não o são. Então, ele está afirmando, Kardec aqui no Livro dos Médiuns, ele está afirmando que a evocação de homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa. Então, a gente deve aproveitar isso, tá? Pelos ensinamentos que eles vão nos oferecer e pela luz que eles vão nos trazer. O valor da instrução que se receba acerca de um determinado assunto qualquer, de ordem moral, histórica, filosófica, científica, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe-nos nós a julgarmos. As comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. Tá? Então, a gente tem aí a oportunidade de aprofundarmos diversas coisas de ordem moral, histórica, filosófica, científica. Olha só o quanto é importante uma reunião mediúnica para desenvolvimento de um trabalho, né? Principalmente como da apometria, que nós é algo relativamente novo, né? Ainda mais aqui na nossa região. Então, acho que é importante fazer reuniões não só para caridade, de desobsessão, mas reuniões para entender a logística, sempre linkando e com o Evangelho no coração e no pensamento, e o Livro dos Espíritos também no conhecimento dos Espíritos na cabeça. Feito com seriedade, esse exame constitui a melhor garantia contra a intromissão de espíritos mistificadores. Ou seja, se o cara vem e traz uma informação, opa, isso aqui está errado, cara. Jesus fala isso. Como é que você está falando que eu devo fazer isso?
os caras começam a queimar o pé com a gente. Eles começam... Porque espíritos mistificadores fala muito e não diz nada. Ou nos conduz para caminhos errados. Então, a gente tem que ir para cima, sim. Peraí, no Evangelho está diferente. Ó, no Livro dos Espíritos não é isso que fala. E se ele falar alguma coisa, olha, onde que está no Livro dos Espíritos algo parecido, similar, para eu poder tirar a prova dos 9 do que você falou? Se for um espírito de luz, ele vai amar o que a gente fez. Então ele vem, traz uma notícia nova. Puxa, que legal que você falou. Onde está alguma coisa correlacionada lá no Livro dos Espíritos para eu poder investigar isso? E no Evangelho, o que Jesus falaria disso? Eles vão nos trazer essa informação e eles vão adorar vir com a gente. Poxa, esse grupo é sério. Para eles eu vou revelar coisas boas. Agora, se for um mistificador, zombeteiro, ele vai 1, 2, 3, 1 hora ele vai cansar. Porque nós estamos questionando, nós estamos duvidando. Duvidemos 100 vezes de uma verdade do que aceitar uma mentira por verdade, né? Como verdadeira. Os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Leitura das comunicações recebidas em sessões anteriores, relatórios diversos, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, um artigo de revista, alguma coisa pertinente ao assunto, algum estudo feito por outra pessoa em outro lugar. A matéria de estudo, questão de diversos de problemas morais propósitos aos espíritos, e a conferência, uma reunião mediúnica, pode ser para a conferência, um exame crítico, analítico sobre diversas comunicações. Dizendo assim, pessoal, vamos fazer uma reunião séria. Ó, eu tô duvidando dessa comunicação. Vamos fazer uma reunião para conferir se essa comunicação tem veracidade. E aí a gente faz a reunião e investiga aquela comunicação. O próximo slide, a rivalidade entre as sociedades, entre os centros espíritas. A gente sabe que tem muita rivalidade entre os centros, mas eu, particularmente, tenho ido a muitos outros centros. Agora que voltou às palestras presenciais, eu estava com quase toda semana rodando algum centro aí, para poder fazer as palestras. É tão bonito isso, essa interação, essa visão nova. Um palestrante de um centro vem, um palestrante de outro centro vem. Essa interação, essa harmonia, essa troca de conhecimentos. Como nós somos um centro de apometria, aqui em São João, nenhum outro centro de apometria, nenhum outro centro de apometria, a gente precisava conversar um pouco mais, ter um caminho aberto com os outros e falar, para abrir espaço para eles duvidar do que a gente faz. Embora Kardec não trouxe o assunto, porque nós não estávamos preparados para entender a apometria naquele momento. Então, a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha e falar um pouco mais, porque a gente sabe que a apometria tem um trabalho muito potente, né? A reunião de desobsessão convencional, eu costumo dizer para as pessoas, ela é a lavoura, né? Então tem a roça, a gente vai com a enxadinha e vai arando a terra, colocando a sementinha, né? A apometria, ela vem com o trator, ela já tem o pivô lá fazendo a irrigação, ela vem com algo muito mais moderno. Ou seja, a colheita acaba sendo muito maior. E a gente precisa saber que tudo evolui. E eu vejo em alguns centros fazendo as reuniões de desobsessão como Kardec começou há 150 anos atrás, 160 anos atrás. Então, a gente precisa divulgar isso. Mas que jeito? Tendo a certeza de que a apometria realmente está convergindo com o cristianismo. Porque se a gente der uma pisadinha na casca de banana, vai ser o suficiente para colocar em descrédito tudo aquilo que foi construído, porque é assim o ser humano. Então, a rivalidade entre as sociedades, os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas, tem cada um a sua missão.
nem uns, nem os outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo. Tem os que se reúnem para as manifestações inteligentes, outros que se reúnem para as manifestações físicas. E não tem que haver a divergência, desde que não se olhassem com bons olhos, eles teriam atrito. Olhando uns com bons olhos, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Tudo bem, cada um no seu caminho, né? Todos devem concorrer ainda por diferentes vias para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade, propagar a verdade. Ou seja, todas as reuniões de desobsessão têm um único objetivo: ajudar o irmão que está pedindo ajuda. Os antagonismos, que não são mais do que efeito do orgulho superexcitado, e aí a gente acaba entrando em antagonismo, fornecendo armas aos detratores, aqueles que atacam. Só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Ou seja, dois centros que defendem a caridade, mas eles se atacam, eles estão indo contra a caridade. Compreende-se que os ciúmes entre as pessoas fazem concorrência umas com as outras das pessoas e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais para o centro, às vezes até o encerramento das atividades ou briga entre centros. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade e amor próprio. Ou seja, amar a si próprio e esquecer do outro, a rivalidade, ela é terrível. As que pretendem estar exclusivamente com a verdade terão que provar, tomando por divisa o amor e a caridade. Então, eu quero provar que eu estou certo, sempre na pedra filosofal do amor e da caridade, que é todo verdadeiro espírita. Esse critério é infalível para se distinguir o caminho correto. Eu estou caminhando para o amor e para a caridade, o caminho está correto. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, paciente na adversidade? Ou seja, que importa eu ser espírita, acreditar na reencarnação, acreditar que tem médios, acreditar em tudo que o espiritismo oferece, se eu não consigo me transformar uma pessoa melhor a cada dia, uma pessoa mais indulgente dia a dia, uma pessoa mais humilde no dia a dia, mais paciente no dia a dia. De nada vai me valer, tá? Ou seja, ter o conhecimento do espiritismo, se eu não praticar o que o espiritismo convida, que o espiritismo não, que o cristianismo convida, nada terá validade. E por último, o último slide, não abordei muito o regulamento. Por quê? É algo muito longo, jurídico, mas eu lembro quando nós montamos o SEAC, eu não lembro se nós usamos o regulamento. Eu lembro que eu fiquei meio alienado a isso, por opção. Se o regulamento, o estatuto que nós criamos do SEAC, usou este regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá em 1º de abril de 1858, foi utilizado como mãe para o nosso estatuto, para o nosso regulamento. Mas eu dei uma passada muito rápida, ali é algo muito importante, porque Kardec teve o auxílio dos espíritos para montar esse regulamento. E lá já estava pronto. E aí a gente tem que adequar para as nossas necessidades, para as nossas atividades fins, para formar o nosso estatuto e dar a diretriz dos caminhos que nós queremos, adequando para 160 anos depois. Então, pessoal, ele está dividido em 4 capítulos. Quem quiser ler lá o capítulo 30 do Livro dos Médiuns. E esses capítulos estão fins e formação da sociedade, tem 7 artigos lá. Tem a parte administrativa, um presidente, um conselheiro, um tesoureiro, um vice-presidente, está convidando para ser desse jeito. Tem 9 artigos mostrando na parte administrativa, a manutenção financeira da casa,
né? As sessões, como elas devem ser, tem 6 artigos, e as disposições diversas, e aí que talvez cada casa deva ter a sua peculiaridade, ele coloca em 7 artigos. A gente não vai fazer essas disposições diversas em 20 artigos. A gente tem que fazer algo próximo. Pode ter 6, pode ter 8, mas não haver muita discrepância desse regulamento trazido por Kardec. Então, se alguém participou da formação lá do SEAC, eu gostaria, acho que a minha apresentação acabou, mas eu gostaria que alguém falasse, não, eu participei, a gente pegou sim o regulamento lá do Livro dos Médiuns, não, foi de tal jeito, a gente pegou da FEB, a gente pegou de tal lugar, porque realmente eu tenho minhas dúvidas, e eu acho que seria muito importante a gente rever e ver se há uma convergência entre o que foi ofertado por Kardec e o que nós estamos propondo. Pessoal, é isso que eu queria falar para vocês. Ufa, falei, hein? Você vai fazer sua despedida para eu parar de gravar? Verdade, pessoal do YouTube. Um abração para vocês, tudo de bom. Até a próxima.